Shalom. Vamos dar continuidade ao estudo, agora a parte 2, sobre Jerusalém, Yerushalayim, o seu papel nas escrituras, e vamos também falar sobre Beit HaMikdash, sobre o templo. Aqui é o Alessandro Filgueiras, e vamos agora para 122. O Salmo 122 diz no verso 6, Orai pelo Shalom de Yerushalayim, prosperarão aqueles que te amam. Então, a prosperidade está ligada ao ahavá, ao amor por Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Não diz que prosperarão aqueles que oram pelo Shalom de Jerusalém, interessados em riquezas, em ganhar dinheiro, em prosperar. A prosperidade está relacionada ao amor. E aí o amor é algo verdadeiro, não é algo produzido. O amor é algo real. Então não é algo forçado. Então prosperarão aqueles que te amam. Além disso, esse verso, que muitos usam de forma isolada, ele está dentro de um contexto. Muitos citam apenas ele de forma isolada, como forma de enganar as pessoas, dizendo que se elas orarem pela paz de Jerusalém, elas vão prosperar. E na realidade a prosperidade está dentro desse contexto de amor por Yerushalayim. Então primeiro precisa-se ter esse amor verdadeiro. E o verso seguinte, o verso 7, diz, haja shalom dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Porém, é interessante te ver esses versos dentro do contexto como um todo. Por isso vamos ler então o Salmo desde o início. Vamos lá para o verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos ao Beit de Yahweh, vamos para a casa de Yahvé, vamos para o templo. Então, esse Salmo, ele começa mostrando de como servo do Eterno, ele tem uma grande alegria com relação ao Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash é um motivo de grande alegria. E aí o verso começa dizendo que ele se alegrou quando disseram vamos para o Beit de Yahweh. Esse templo não fica na esquina da sua rua. Esse templo não é onde a sua igreja se reúne, a sua comunidade. Esse templo que está falando aí é o Beit é um único que foi construído em Jerusalém. Então, esse Beit que foi construído em Jerusalém, que foi destruído por Roma, pelo Império Romano, ele está até hoje destruído, não foi reconstruído. E os servos do Senhor, aqueles que se dizem ser servos do Senhor, muitos deles não estão nem aí para o fato do Beit HaMikdash não existir mais, está destruído. E ainda citam esse salmo fora do seu contexto de uma forma hipócrita e de uma forma vazia. Se realmente esse salmo fosse importante para eles, eles estariam abatidos, porque o salmo diz, alegrei-me quando me disseram, vamos ao Beit de Yahweh. E se hoje nós não podemos ir no Beit de Yahweh, então nós, em vez de alegres, deveríamos nos entristecer por este fato. Porém, a igreja cristã, em sua maioria, e outras ramificações, elas não estão nem aí pelo fato do Beit HaMikdash não estar mais de pé. E usa esse texto de uma forma fantasiosa, fora do contexto. Então vamos ver o texto verdadeiro. O texto está dizendo aí de uma alegria por se ir ao Beit, pelo Beit existir e poder a pessoa ir. Hoje, infelizmente, isso não é possível. O verso 2 diz, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, ó Yerushalayim. Então é um salmo que está demonstrando a alegria pela pessoa estar em Jerusalém, indo para o Beit HaMikdash, o templo. Aí o verso 3 diz, Yerushalayim está edificada
como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos de Yahweh, até ao testemunho de Israel, para darem exaltação ao nome de Yahweh. O nome que foi ocultado, muitas pessoas não conhecem o nome, o tetragrama sagrado, não conhecem o nome de Yahweh. Mas aqui as tribos, né, de Israel estava indo ali exaltar ao nome de Yahweh. Até porque o Beit HaMikdash, o templo, foi edificado para ali fazer habitar o nome de Yahweh. Os templos pagãos, eles habitavam imagens de escultura. Então, quem morava dentro dos templos pagãos eram estátuas, imagens de escultura dos deuses. Então, eles faziam aquela casa, né, aquele beit, aquela casa, aquele templo pagão, e ali quem morava era uma estátua, ou várias, né, vários ídolos que moravam ali. Porém, o templo de Yahweh, o templo do Eterno, não seria para abrigar uma imagem de escultura, mas seria para abrigar o nome dele. Então, aí havia uma grande diferença entre os templos pagãos e o templo de Yahweh. Os templos pagãos abrigavam imagem de escultura. O templo de Yahweh abrigava o nome dele que se fazia habitar ali. O verso 5, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Continua o Salmo 122. Aí ele diz, orai pelo Shalom de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Então, o que é que tinha em Jerusalém? Tinha o Beit, o templo, Beit HaMikdash, a casa de Yahweh. E ali estava o nome de Yahweh, habitando naquele lugar. Então, aqui é um convite, orai pelo Shalom de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. E aí a gente via a demonstração da alegria, desse amor, já desde lá do verso 1. Aí o verso 7 diz, haja Shalom dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, Shalom esteja em ti. Por causa do Beit, da casa do templo, de Yahweh, nosso Elohim, buscarei o teu bem. Então aqui ficou desvendado o mistério. Quem iria prosperar? Aqueles que te amam. Que amam quem? Jerusalém, Jerusalém. Mas quem é Jerusalém? Eram as pedras físicas, o barro, as plantas, as árvores. Em que aquelas pessoas estavam orando pelo Shalom? Por quem, na verdade? Aí o verso 8 diz, por causa dos meus irmãos e amigos, direi, Shalom esteja em ti. Então eu vou orar por Jerusalém, para que os meus irmãos e os meus amigos tenham paz. Que era ali a capital de Israel. A capital, então, ali onde estava o Beit HaMikdash. Então, orar por Jerusalém para que houvesse paz, não era paz com relação aos passarinhos, mas era paz com relação a vidas, ao ser humano. Claro que, estando em paz, isso implica também no meio ambiente. Mas aqui o foco é por causa dos meus irmãos e amigos. Agora, tem pessoas que não estão nem aí para os irmãos, para os amigos, e quer orar pela paz de Jerusalém só para ter riqueza. Ele não entendeu nada do texto. Por isso que essas pessoas que adulteram as escrituras,
esses manipuladores que muitas vezes estão em púlpitos, estão em redes sociais, em canais de TV, ensinando de forma errada as escrituras, eles tiram um verso fora do contexto para enganar as pessoas. Mas agora você está vendo aí o texto bem claro. Está aí o verso 8, por causa qual é o motivo? Por que eu vou dizer Shalom esteja em ti, Jerusalém? Por que eu vou orar pelo Shalom de Jerusalém? Por causa dos meus irmãos e amigos. Mas só por isso? Não. Tem uma outra causa, que está no verso 9. Por causa do Beit, por causa do templo, do Beit Hamikdash de Yahweh, nosso Elohim, buscarei o teu bem. Agora, como é que os hipócritas que pregam contra a reconstrução do templo de Jerusalém, do Beit Hamikdash, e diz que ora pela paz de Jerusalém, mas pregam contra o templo ser reconstruído, como é que essas pessoas poderão ser entendidas como hipócritas? Elas são hipócritas. Elas estão em um engano. Elas estão dizendo orai pelo Shalom de Jerusalém, mas no fundo elas não estão orando pelo Shalom de Jerusalém. Elas estão orando pela riqueza material. Porque se elas realmente orassem por Jerusalém, como o Salmo está dizendo, ela faria pelo seguinte motivo, pelas seguintes causas: pelos meus irmãos e amigos e pelo Beit de Yahweh, pelo templo. Mas essas pessoas, elas estão como sepulcro caiados. Elas deturpam as escrituras com foco na idolatria ao mamão, ao dinheiro, à riqueza. E não estão nem aí para o Beit Hamikdash, para o templo. Algumas outras pessoas raras estão aí orando, espero que sim, pela reconstrução do Beit Hamikdash. Porque a igreja cristã, em sua maioria, ela prega contra, porque ela diz que é coisa do anticristo, que foi bom que o templo foi destruído. Então nós vamos entrar aqui para conhecer mais sobre a escritura e ver quão grave é isso. Então em Êxodo 25, em Shemot, Êxodo 25, verso 8, diz assim: e me farão um Mikdash, um santuário, e habitarei no meio deles. Então, o Eterno quem mandou ser construído um Mikdash, um santuário. Inicialmente esse santuário foi móvel, por causa do deserto, né, o tabernáculo. E depois ele foi substituído por um fixo, né, na época de Salomão, que construiu o Beit Hamikdash. E de que forma que o Eterno habitava no meio do seu povo? Através de seu nome, que fazia habitar ali no Mikdash. Então, o Mikdash tem a ver com essa palavra Kadosh, que é separado. Então, ali era um santuário, algo separado para o Eterno. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, verso 19, diz assim: Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes a Yahweh, vosso Elohim, e levantai-vos e edificai o Mikdash, o santuário de Yahweh Elohim, para que a arca da aliança de Yahweh e os vasos sagrados, né, os vasos kadoshinhos, os vasos sagrados separados de Elohim, se tragam a este Beit, a esta casa, que se há de edificar ao nome de Yahweh. Então, antes foi um santuário, um tabernáculo, onde ali o Eterno habitaria no meio deles através do seu nome, e depois foi edificado, já em Crônicas falando, sobre o templo, né, o Beit Hamikdash, fixo em Jerusalém, para ali que seria edificado ao nome de Yahweh. Mas para uma igreja, uma comunidade, né, uma religião, uma congregação, que despreza o nome de Yahweh, não usa o nome de Yahweh, não conhece o nome de Yahweh, não exalta o nome verdadeiro, para eles não faz sentido
uma casa para habitar o nome que eles nem conhecem e que eles nem dão valor, que eles nem dão importância, porque em vez de chamar o nome verdadeiro, chama Senhor, substituiu nas escrituras o tetragrama, né, o nome de Yahweh pelo nome, a palavra Senhor. Então, para que um templo, um beit, uma casa, para ali habitar o nome sagrado, se o nome sagrado não é utilizado, não é honrado, é substituído, né, por um termo comum, da mesma forma que você se dirige a uma pessoa de idade como Senhor, as escrituras ali colocou a palavra Senhor no lugar do tetragrama sagrado nas traduções para o português, por exemplo. Então, para nós que conhecemos a importância do nome, e veja a sequência, primeiro o Eterno nos desperta sobre a importância do nome sagrado, de ele ser invocado, e de repente aí a gente é despertado. Mas esse nome, ele tem que ter um local, de acordo com as escrituras, a qual esse nome habita. E isso foi mandado pelo próprio Eterno. E aí a gente desperta-se então para a necessidade de ser reconstruído o Beit HaMikdash, o templo. Para ali é de ser edificado ao nome de Yahweh. Os ímpios edificavam templos para seus deuses, para os seus ídolos, para, né, aquilo a qual ele venera, ele adora. Então, eles edificavam um templo e aí diziam que era um templo para Diana, e ali colocava uma estátua, né, do ídolo Diana, como em outras religiões, até mesmo dentro do cristianismo, em algumas linhas que se edificam, né, igreja, e aí ali atrela ao nome de um santo, e ali é dedicada aquela igreja a um santo, e é colocada ali a imagem daquele santo a qual aquele templo é consagrado, como era em Roma no passado, é em Roma, hoje na igreja romana. Mudou-se de Diana para outras entidades como Maria, São Pedro e etc., que ali é colocado então como o padroeiro daquela igreja. Mas o Beit, a casa do Eterno, era para ser edificada ao nome do Eterno. E o nome do Eterno é um nome, é uma pronúncia, é uma invocação. Então não havia ali uma imagem de escultura representando o Eterno. Salmo 26. Yahweh, eu tenho amado a habitação do teu beit, da tua casa, e o lugar onde permanece a tua kavod, a tua glória, o teu esplendor. E no Salmo 68, verso 29, diz, por amor do teu rei Hal, que é templo. Então, templo é uma palavra em português. No hebraico, mais comum era usado o termo Beit, a casa, Beit HaMikdash, a casa da santidade, Beit de Yahweh, a casa de Yahweh. E algumas vezes era usado o termo Heichal, que quer dizer templo também. Mais próprio para a palavra templo. Mas tanto no Salmo 26, que vocês estão vendo aí na tela, e o Salmo 68, destacamos aí a palavra ligada ao verbo amar. Nós temos no Salmo 26, 8, eu tenho amado a habitação do teu Beit. Então, aqui é uma declaração de amor pelo Beit HaMikdash, cantado aqui nesse salmo. Então, o salmo eram cânticos, e no cântico era que cantado esse amor pelo Beit. E no Salmo 68 também, por amor do teu templo, por amor do teu real, em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Então vemos nos dois salmos como era o amor do salmista, né, dos salmistas, pelo templo, pelo Beit HaMikdash. E se as escrituras a nossa bússola, é aquilo onde nós devemos, né,
estarmos pautados, então, aonde está demonstrado o amor pelo Beit HaMikdash, pelo templo que Roma destruiu há 2000 anos atrás, por aqueles que se dizem seguir o Messias, que se dizem seguir a Yahweh, ao Eterno? Onde é que está esse amor? Porque se existisse verdadeiramente a Havá pelo Beit, as pessoas estariam orando, sentindo a falta, incomodadas, porque o Beit está destruído. Então, se isso não está acontecendo, é porque ao lerem esses salmos, eles são hipócritas. Eles leem da boca para fora, mas não têm amor nenhum pelo Beit, pela casa de Yahweh, conforme Yahweh falou em Jerusalém. Eles têm amor pelo templo que eles constroem nas suas cidades, nos seus bairros, das suas instituições religiosas. Mas, com relação ao Beit HaMikdash, o que está na Escritura, esse ahavá, esse amor, não existe na maioria, na vida de muitos. Então, nós precisamos entender mais sobre por que está se falando sobre essa ahavá, esse amor. Essa declaração, esse cântico que lemos lá nos Salmos. Então vamos para Vaikra, Levítico 19. E aí vamos descobrir aqui uma grande questão. Verso 30 de Levíticos 19, 30. O Eterno está aqui falando: guardareis os meus Shabatot, os meus sábados, e o meu Mikdash, meu santuário, reverenciareis. A palavra aí para reverenciar é a mesma palavra para temer, para honrar, para respeitar. E ele conclui falando o nome sagrado dele: eu sou Yahweh. Então aqui é muito forte, é um texto muito forte, muito pesado, é um texto de muita kavod, de muita glória, é um texto de muito peso espiritual. Ele vai dizer assim: guardareis os meus Shabatot, os meus sábados, e o meu Mikdash, o meu santuário, reverenciareis. Ou seja, você vai ter temor pelo meu santuário, você vai honrar o meu santuário, você vai respeitar o meu santuário. Mas o que ouvimos muitas vezes de muitos pregadores ditos cristãos é a desonra para com o Beit HaMikdash, o santuário, que foi derrubado lá em Jerusalém pelos romanos. É o desrespeito, é a falta de temor e a falta de reverência pelo Beit HaMikdash. Porque eles atrelam o Beit HaMikdash ao anticristo, ao antimachia. Eles não querem que o Beit HaMikdash seja construído. Porque eles não aprenderam a reverenciar, a temer, a honrar, a respeitar o Beit HaMikdash da mesma forma que muitos deles não aprenderam a respeitar os sábados do Eterno. Então, eles nem respeitam os sábados, nem respeitam o Beit HaMikdash. Agora, alguns foram despertados para o sábado e parou aí. E às vezes foca no sábado e esquece do Beit HaMikdash, mas isso aqui é um verso só. Um versículo: guardarei os meus Shabatot, os meus sábados, e o meu Mikdash reverenciareis. Eu sou Yahweh. Então pare de pregar falando mal do Beit HaMikdash, desprezando o Beit HaMikdash, considerando o Beit HaMikdash um nada, considerando, né, o santuário do Eterno, que foi destruído, como sendo algo que não precisa ser reconstruído. Porque não há nenhuma reverência para com isso. Então, muitas pessoas que se dizem voltar para a Torá, de conhecer a Torá, de querer conhecer a Torá, elas continuam presas na Babilônia nesse conceito de preconceito contra o templo, contra o santuário, contra o Beit HaMikdash. Elas não veem necessidade. Então há um desprezo, não há uma reverência,
não há um temor, não há uma honra, não há um respeito. E aqui o Eterno, ele sela com o nome dele quando ele diz isso. Ele disse, eu sou Yahweh. Então, era para isso ser algo muito respeitado e praticado dentro daqueles que respeitam o nome de Yahweh. Não é à toa que, novamente, no livro de Vaikra, no livro de Levíticos, lá no capítulo 26, muito tempo depois do capítulo 19, olha o que está escrito. O mesmo texto. Guardarei os meus Shabbatot, os meus sábados, e reverenciareis, que é temereis, honrareis, respeitareis, o meu Mikdash. Eu sou Yahweh. No mesmo livro, o Eterno fala isso 2 vezes, no mínimo, para nos chamar a atenção. No mínimo, para que nós levemos muito a sério o que está sendo dito aí. Mas o povo de Israel, durante um tempo, profanou o Shabat, o Shabbatot, e profanou o templo. E aí o nome do Eterno, porque o templo era para ali habitar o nome do Eterno. E aí veio a Babilônia para levá-los cativos, por causa da profanação, porque não foi reverenciado, não foi honrado, não foi guardado. E aí, lá no livro de Ezequiel, capítulo 23, verso 38, está isso aí, do qual que eu estava falando. Diz assim, e ainda isto me fizeram, contaminaram o meu Mikdash, o meu santuário, o santuário que era para ser separado, Kadosh separado, Mikdash, que vem de Kadosh separado, contaminaram o meu Mikdash no mesmo dia e profanaram os meus Shabbatot. Veja, lá na Torá estava dito que era para guardar o Shabat e reverenciar o Mikdash. E em Ezequiel, o profeta vai se levantar aqui, o Senhor vai falar através do profeta, e o profeta vai denunciar que eles contaminaram o santuário e que eles profanaram os Shabbatot de Yahweh, os meus Shabbatot e o meu Mikdash. Então aí o Eterno falando. Então isso é muito sério. Agora, um grupo do cristianismo, do judaísmo messiânico, etc. e tal, foca na restauração do Shabat, e hipócritas não falam da restauração do Beit HaMikdash. Defendem com unhas e dentes a restauração do Shabat, mas não aplicam o mesmo peso e a mesma medida para com o Mikdash. Então alguma coisa está terrivelmente, satanicamente errado aí. Então a gente percebe, né, o engano. E nós estamos aqui denunciando esse engano, repreendendo esse engano do nosso meio. A gente vê muitas pessoas incomodadas com relação ao sábado que não está sendo cumprido, mas a gente não vê esse mesmo incômodo com relação ao Shabat, ao Mikdash, ao santuário que foi destruído. Então, a gente vê a hipocrisia, sepulcros caiados. Queremos ser sepulcros caiados? Não. Então basta. Então vamos ser coerentes. Então vamos defender os Shabbatot, os sábados, mas vamos defender também a restauração do Mikdash, do tabernáculo, do templo, né, do Beit HaMikdash. Então é necessário que se levantem vozes proféticas. Por isso que eu estou trazendo esse texto, porque nesses textos que foram lidos, eles falam justamente sobre esses assuntos em conjunto, sábado e o Mikdash. Em Salmo 74, verso 7, vai aqui ter o lamento. Nós vimos salmos no início, louvando, cantando o amor pelo
Beit HaMikdash. O amor pelo Beit HaMikdash. Mas como o Beit HaMikdash foi derrubado, aí existem salmos que foram feitos na época, lamentando o Beit HaMikdash ter sido derrubado. Então vamos ver o Salmo 74, verso 7. Lançaram fogo no teu Mikdash, no teu santuário. Profanaram, derrubaram até o chão o Mikdash, né, a morada do teu nome. Então foi derrubada a morada, a morada do nome, porque o Mikdash, o santuário, foi feito para ali habitar o nome. Então o nome do Eterno ali ficou o quê? Exposto de uma forma ruim. Ou seja, o Mikdash era ali para ali proteger, manter Kadosh, o nome. Porque o nome de Yahweh é o nome Kadosh. Porque ele é o Avinu Sheba Shammai, o Pai Nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome é Kadosh. Então, aqui na terra, tinha que ter algo, um santuário, para que esse nome fosse mantido ali, Kadosh. Mas ali eles profanaram e derrubaram. E aí aqui o Salmo está lamentando isso. Mas aonde hoje as pessoas estão lamentando? Pelo contrário, elas estão apoiando que fique lá derrubado. E Emiarro, Jeremias, capítulo 32, verso 34, diz assim: antes puseram as suas abominações no Beit, na casa, no Beit HaMikdash, que se chama pelo meu nome para profanarem. Então é óbvio que uma religião que profana o nome do Eterno não está nem aí para o Beit, porque há o desprezo. Não há reverência que nós lemos que a Torá diz que tem que ter. Então, o profeta que está denunciando, antes puseram as suas abominações no Beit, que se chama pelo meu nome, para profanarem. Então, aqui está um lamento, uma reclamação com relação ao que aconteceu. E como que nós estamos incomodados com relação ao estado de 2000 anos, quase, que o Beit HaMikdash está destruído. Foi destruído no ano 70. Em 2070 completará 2000 anos. Será que não vai se completar 2000 anos e nós não vamos nos movimentar, orar, clamar para que essa situação mude? O livro de Ezequiel 43, traz uma palavra de esperança sobre a restauração do Beit HaMikdash. Não estou dizendo que essa restauração que virá daqui a um tempo, a gente não sabe quanto tempo, mas é o que a gente tem orado. Não estou dizendo que essa da agora será o cumprimento de Ezequiel 43. Apenas o que eu estou trazendo em Ezequiel 43, 5 é mostrando que há uma palavra de expectativa que o Beit HaMikdash seja restaurado. O Eterno então mostra, né, em visão para Ezequiel, no capítulo 43, verso 5, e levantou-me a Ruach. É o que a Arua precisa fazer conosco, nos levantar. Nós não podemos ver essa situação e ficar prostrados, ficar caídos. E me levou ao átrio interior. Então levou lá uma visão no templo, né, em visão, porque em Jerusalém não existia, o templo estava destruído. E eis que a kavod de Yahweh encheu o Beit, encheu a casa, encheu o Beit HaMikdash, do que ele estava ali tendo a visão. E eu ouvi alguém que falava comigo de dentro do Beit, de dentro da casa, dentro do Beit HaMikdash, e um homem se pôs em pé junto a mim e disse-me: filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das
plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome Kadosh. Vocês estão entendendo a conexão entre o Beit e o nome Kadosh? E a gente quer que as pessoas não contaminem o nome, mas a gente quer deixar a contaminação continuar, ou seja, o templo destruído. Olha que importância daquele lugar. Este é o lugar do meu trono. Então Satanás sabe, e Satanás quer o trono para ele. Este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome Kadosh, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Continua e Ezequiel 43, no verso 10. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este Beit, para ele falar dessa visão, para que se envergonhem das suas maldades e meça o modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faz-lhes saber a forma deste Beit, desta casa, deste templo, e a sua figura, e as suas saídas, as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todas as suas formas, todas as suas leis. E escreve isso aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpra. Então, o profeta foi levantado para levar aquelas pessoas a se envergonharem pelo estado em que eles estavam, para que dentro deles fosse colocado dentro deles a visão do novo Beit HaMikdash. Que eles começassem a ver esse Beit HaMikdash em seu espírito, em seu ser interior, eles começassem a ver isso e já começassem a se envergonhar. Eles já começassem a ser impactados, mesmo antes deste Beit estar fisicamente reconstruído. Eles já começarem a ser confrontados com essa visão. Quando nós vamos em Daniel, nós também vamos ver em Daniel o amor, né, o Ahavá, o amor pelo Beit HaMikdash, pelo santuário, por Jerusalém. Vamos lá, Daniel capítulo 9. Daniel, ele estava em Babilônia. O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia, porque o povo havia pecado, né, contra os Shabatot, os sábados do Eterno, contra o templo do Eterno e diversas outras questões. Foram levados então como escravos para a Babilônia. E lá, Daniel, capítulo 9, narra o seguinte, verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, ele estava lendo ali, né, os escritos de Jeremiarro, eu entendi pelos livros que o número dos anos que falara Yahweh pelo profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir as desolações de Jerusalém, ou seja, quanto tempo que Jerusalém ficaria ali desolada, era de 70 anos. Então ele começou a buscar na palavra para saber quanto tempo que Jerusalém ficaria desolada. Por quê? Porque ele amava Jerusalém. Porque ele reverenciava o Beit HaMikdash, o templo, por mandamento do que estava lá na Torá. Então ele tinha o Ahavá, o amor por Jerusalém, pelo templo. E ele queria saber quando é que iria acabar aquela desolação. E aí ele vai pesquisar sobre isso, porque ele se sentia incomodado. E aí ele descobre que era 70 anos. No ano 70, né, dessa era, né, chamada Era Cristã, há quase 2000 anos atrás, o templo foi destruído.
E já se vai fazer quase 2000 anos. E será que os servos do Eterno estão também incomodados como Daniel para saber quanto tempo durará a desolação de Jerusalém sem o Beit HaMikdash? Então no verso 3 diz assim: E eu dirigi o meu rosto a Adonai Elohim para o buscar com coração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Mas por que Daniel resolveu então buscar com oração, com súplica, com jejum, com saco e cinza, se ele entendeu pelos livros que era 70 anos? O que ele está buscando? Verso 12. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todos os céus nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Então, ele foi buscar do Eterno que viesse, né, o fim dessa desolação. E aqui está como pesava no coração dele o mal que tinha ocorrido sobre Jerusalém. E aí ele fala aí no verso 2, né, que o mal foi feito um grande mal. Como nunca se fez, como o mal que estava sendo feito a Jerusalém, a Jerusalém. Continuando, no verso 16, ele clama: Ó Adonai, ó Senhor Adonai, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém. Veja, ele não disse assim, a minha cidade. Ele sabia que aquela cidade de Jerusalém pertencia ao Eterno, porque ali o Eterno tinha feito para habitar o seu nome. Ele tinha escolhido ali, para ali tivesse o Mikdash. Então ele diz: Ó Adonai, segundo as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu monte Kadosh, que é o monte onde fica o templo, porque por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo uma vergonha, um opróbrio, para todos os que estão em redor de nós. Então ele começa ali na Babilônia a pedir o fim da desolação da cidade do Eterno, da cidade de Jerusalém, a tua cidade, o teu monte Kadosh. Então vamos ver aqui como ele amava. E a nossa pergunta é, e nós que estamos longe de Jerusalém, de Israel fisicamente, como Daniel também esteve longe, como estão as nossas súplicas, orações, né, jejum, por a restauração de Jerusalém do Beit HaMikdash. Verso 17. Agora, pois, ó Elohim nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário Mikdash, o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor de Adonai. Então, ele clama pelo amor de Adonai, não por riqueza, não por prosperidade. Ele clama pela reconstrução de Jerusalém, não para ele ficar rico, mas por causa do amor. O amor pelo santuário, o amor pelos amigos e irmãos. Ele diz: sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto. Ou seja, o santuário está assolado, está derrubado, está destruído, não ficou pedra sobre pedra. Mas ainda assim, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário assolado, por amor de Adonai. E como que ao longo do tempo nós temos orado, feito súplicas com relação ao Mikdash, ao santuário, que até hoje está assolado em Jerusalém. Quantas vezes temos pedido ao Eterno para que ele resplandeça o seu rosto,
por amor do seu nome, sobre aquele lugar. Verso 18. Inclina, ó Elohim meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados ou confiando em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Então Daniel vai orar pela restauração de Jerusalém, pela restauração do santuário. Ali ele vai orar com relação a isso, baseado em dizendo que a cidade é chamada pelo nome dele. Então isso é muito interessante. Daniel 9 continua dizendo no verso 19. Ó Adonai, ouve. Ó Adonai, perdoa. Ó Adonai, atende-nos. E age sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Elohim meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, nessa parte aqui da oração, ele clama para que o Eterno ouça, para que o Eterno perdoe, para que o Eterno atenda e para que o Eterno venha agir sem tardar. E aí, quanto tempo depois o templo vai ser restaurado? Aí o templo vai ser restaurado na época lá por Esdras, né? E ali naquele período ali de Neemias vai restaurar ali Jerusalém. Não demorou muito. Então age sem tardar. Então ali passou pouco tempo. Porém, irmãos, o templo que foi destruído no ano 70 pelos romanos, quando os romanos destruíram o templo lá de Jerusalém, já vai fazer quase 2000 anos. Então, os servos do Eterno não fizeram igual Daniel. Não fizeram pedindo para que o Eterno agisse sem tardar. Tanto é que tardou. Tanto é que está aí a situação até hoje. Então, Daniel, ele vai pedir para que o Eterno ouça, para que o Eterno perdoe, para que o Eterno atente e para que o Eterno haja sem tardar, por amor dele mesmo, do Eterno, por amor da tua cidade e do teu povo que são chamados pelo teu nome. Então ele atrela aqui ao nome do Eterno. Aqui a qualidade desse povo, não é que é um povo obediente, um povo isso, aquilo, é porque é o povo que é chamado pelo teu nome. Então esse é o motivo, por causa do teu nome. Então faça isso. Verso 20, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando as minhas súplicas perante a face de Yahweh, meu Elohim, e pelo Monte Kadosh, você entende que o Monte Kadosh é o monte do templo, onde fica o Mikdash. Então ele ficava ali clamando pelo Monte Kadosh, do meu Elohim. Estando eu, digo ainda, falando na oração, olha o que aconteceu. Ele recebeu a visita do malar, do mensageiro Gabriel. Ou seja, do que as pessoas aprenderam a chamar o anjo Gabriel. Mas é o malar, né? E aqui ele fala aqui, né? O homem Gabriel. Gaviel. Que eu tinha visto na minha visão no princípio. Ele veio voando rapidamente. E tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Veja, que horas que Gabriel veio. Gabriel veio na hora do sacrifício da tarde. Ué, mas o Beit Hamikdash era em Jerusalém. E nem existia mais, porque estava desolado, destruído. Não estava tendo sacrifícios mais. Mas Daniel sabia que aquele era o horário do sacrifício. Mesmo que o sacrifício não estava acontecendo. Mas ele sabia
das atividades do templo, mesmo quando o templo não estava mais em atividade. Então, Daniel, ele percebe que naquele horário que as pessoas no passado estavam sacrificando ao Eterno no Beit HaMikdash, é a mesma hora em que Gabriel veio falar com ele. Então, não estava tendo sacrifícios, mas o horário era o horário do sacrifício. E aí, naquele horário, Gabriel veio. E veio voando rapidamente. É interessante que esse personagem, esse malar, Gabriel, ele vai aparecer para Zacarias também, justamente nesse período do horário, que é quando Zacarias vai oferecer o incenso. Então é nesse período também que ele veio falar com Zacarias. Então é basicamente no mesmo horário. Olha só a conexão, a mesma pessoa, o mesmo malá, o mesmo mensageiro e no mesmo período. Em épocas diferentes. Então, Daniel aqui estava clamando por respostas e aí Gabriel veio para trazer a ele a resposta. E aí o que é que Gabriel faz? Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Ele tinha entendido o tempo que era de 70, né? Mas ele queria entender mais. E aqui agora o mensageiro, o malá, veio trazer a ele para ele fazer entender o sentido daquilo que ele leu, das profecias. E aí o texto continua no verso 23. No princípio das tuas súplicas, então quando você começou a suplicar, Daniel, a orar, saiu a ordem e eu vim para declarar para você, para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então agora ele vai trazer o entendimento da visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a cidade Kadosh, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Kadosh, Kadoshim. Veja que aí eu queria destacar que ele vai destacar a questão da cidade aí, Kadosh, que é Jerusalém. E no verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar. Então, da onde que vem a ordem para restaurar e edificar Jerusalém? A ordem vem do Eterno, vem do Shammai, vem dos céus. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Mashiach, o príncipe haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O objetivo desse texto que eu estou trazendo aqui não é eu agora explicar essas profecias que estão aí, mas apenas mostrar como Daniel amava Jerusalém, amava o santuário, estava desolado pelo estado em que Jerusalém estava e o templo, que ele vai jejuar, orar, clamar, e aí ele vai receber a resposta de que seria restaurado ali Jerusalém, seria restaurado. A cidade, então, seria então edificada. E vai ser falado outras coisas, mas eu queria focar aqui agora sobre a questão de Jerusalém. Continua no verso 9. E depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ora, se vai tornar a destruir a cidade e o santuário, é porque a cidade seria reconstruída, como nós lemos no verso anterior. E isso quer dizer também que junto com a cidade reconstruída, seria reconstruído o santuário Mikdash, o Beit HaMikdash. Então, o que é que eu estou querendo esclarecer para vocês? Que o malá, o Gabriel, vai dizer para Daniel que Jerusalém, Jerusalém,
seria restaurada, o templo seria restaurado, o santuário seria restaurado, mas chegaria o tempo em que o Messias iria morrer, iria ser cortado, tá? E que haveria um príncipe que haveria de vir, aí, né, que a gente sabe que foi o imperador Tito, de Roma, e que iria destruir a cidade, que realmente aconteceu no ano 70, quer dizer, há quase 2000 anos atrás. Roma ali vai e destrói a cidade e destrói o santuário. Então, a destruição da cidade do santuário, novamente, tinha sido aqui profetizado por Daniel. Então, Daniel tinha visto a primeira destruição da cidade do santuário pela Babilônia. E aqui Gabriel diz que vai acontecer novamente num futuro. Jerusalém seria destruída e o santuário seria destruído. Isso aconteceu no ano 70, depois do nascimento do Mashiach, do Messias. E o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerras. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, esse príncipe, né, que está aí descrito em cima. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Veja, o sacrifício que seria cessado do templo, que o templo seria destruído, e o sacrifício que iria acabar, e a oblação, venha como uma ação desse príncipe maligno. Não é uma ação da boa, agradável vontade do Eterno. O Eterno não está aqui contente com isso. Está revelando que era um plano que seria ser implantado, feito por esse príncipe que havia de vir, que ia destruir a cidade de Jerusalém, que ia destruir o Beit Hamikdash, o santuário, ia trazer assolações, ia fazer cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. Então aqui Daniel fala da profecia da abominação da desolação, que o Messias lá vai dizer que iria acontecer, que Daniel havia profetizado, e quando eles vissem no templo, né, no lugar santo, a abominação da desolação, eles fugissem. Por quê? Porque a cidade seria destruída, o santuário seria destruído, o templo. E foi o que aconteceu no ano 70, depois do nascimento do Messias. Foi colocada ali a abominação da desolação, foi destruída a cidade e o santuário, e aí acabou-se com os sacrifícios. Tudo obra desse príncipe do povo que havia de vir, ou seja, de Roma. Então, Roma fez isso e nós até hoje estamos conformados? Daniel fez a parte dele de querer clamar com relação àquela destruição do passado dele, da época da Babilônia. E ele recebeu uma palavra que aquilo seria reconstruído e que depois seria destruído. E agora a gente tem a profecia de Daniel. E a gente tem feito com a profecia de Daniel o que Daniel fez com as profecias de Jeremias. Jeremias foi falar sobre aquela desolação da época de Daniel. E Daniel foi orar, clamar, jejuar, para poder entender e pedir perdão para que fosse reconstruída Jerusalém e o templo, o santuário. Agora nós temos a profecia de Daniel, que conta da destruição do templo de Jerusalém, já dessa segunda vez. E aí, o que é que nós temos feito? Nós temos imitado Daniel e feito também, né, o clamor, a oração, a súplica, o jejum. O que é que nós temos feito pelo Beit Hamikdash, né, pela restauração? E aí chegamos em Daniel 11, 31. Diz assim: e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário, o Mikdash, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação da desolação. Então, a abominação da desolação, ela foi colocada retirando o sacrifício contínuo. A igreja cristã sustentou durante tanto tempo de que não tem que se reconstruir o templo,
porque não tem por que fazer mais sacrifício contínuo, porque o Messias já veio, não tem por que mais ter sacrifício contínuo. Só que quem defende isso é o príncipe do povo que haveria de vir, o príncipe de Roma. É o antimachia, é o anticristo. Isso é a doutrina do anticristo. De tirar o sacrifício contínuo e, no lugar, a abominação da desolação. Então foi isso que Roma fez. Colocou a abominação da desolação e cancelou os sacrifícios contínuos. Então, até hoje, Israel não pode fazer o sacrifício contínuo porque o Beit HaMikdash está destruído. Então, o que é que está lá? É a abominação da desolação. Verso 32. E os violadores da aliança, ele com lisonja perverterá. Então, esse anticristo que já veio, né, esse espírito do anticristo, que já está aí já há muito tempo, ele tem pervertido, né, os violadores da aliança. Mas o povo que conhece ao seu Elohim se tornará forte e fará proezas. Aí Daniel diz no verso 2, no capítulo 12, verso 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for retirado, veja, não é colocado como se uma coisa boa isso que iria acontecer. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Claro que esses 1290 dias são proféticos. Não são 1290 dias da maneira que a gente conta. Então, já se vai fazer 2000 anos em que o sacrifício contínuo foi tirado e que a abominação da desolação está posta. E aí, as doutrinas cristãs, muitas vezes, está alinhada com a abominação desoladora, querendo manter o sacrifício contínuo tirado, removido, proibido, desprezado. Entenderam? Eles inverteram as coisas. Então, eles pregam que o sacrifício contínuo que foi retirado é uma bênção, porque o Messias veio, morreu por nós, não tem mais por que ter sacrifício contínuo. Só que Daniel vai profetizar que isso que iria acontecer não era a boa, agradável vontade do Eterno. Era uma revelação que o Eterno estava trazendo por meio de Gabriel, de algo que seria feito pelo príncipe. O príncipe do povo que haveria de vir. O príncipe de Roma. O antimachia. Então muitos aí estão no engano, né? Seguindo a abominação da desolação. Mas o verso 12 diz, bem-aventurado que espera, e chega até 1335 dias. Volto a dizer, o objetivo aqui não era explicar essas profecias, é mostrar que haveria... Daniel, ele ficou abalado pela situação de Jerusalém, do templo. Ele se moveu em oração, em jejum e súplica, para que Jerusalém e o Mikdash, o santuário, fosse restaurado. Ele foi buscar nas profecias para saber quando que isso iria acontecer. Ele entendeu que seria daí a 70 anos. Nessa oração que ele de súplica, vem o Malar, o anjo Gabriel, e o Malar vai revelar para ele que ia ser sim restaurada Jerusalém, que seria restaurado o santuário, que o Messias iria vir, mas que havia um príncipe de um povo que havia de vir, um príncipe de um povo que havia de vir, que iria matar o ungido, o Messias, que iria destruir Jerusalém, o santuário, e fazer cessar o sacrifício contínuo, e no lugar estabelecer a abominação da desolação. O que é a desolação? Ficar lá sem existir, desolado, desolação, arruinado. E está lá, desolado, arruinado, sem existir o Beit HaMikdash, até hoje. E aí, agora que é a nossa vez de vermos como Daniel fez e fazermos a nossa parte.
para que agora a situação mude.